Trazendo mais uma questão para vocês, gente, dessa vez do Enem de 2019, questão 143 da prova do tipo azul. Os exercícios físicos são recomendados para um bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos em calorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contando em minutos. Então, aqui no gráfico a gente tem o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, representado em minutos, e na vertical a gente tem o eixo das calorias. E esses 5 pontos aqui são o encontro entre o tempo e a caloria dentro do gráfico. No final ele diz qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. A gente pode observar que o eixo do tempo, esse eixo horizontal, ele está progredindo em 5 em 5, então ele está mantendo sempre uma constância. E o da caloria, a gente pode observar que ele está crescendo em 20 em 20, mostrando também uma constância. Então a gente pode traçar aqui, um eixo coincidindo todos os valores, porque a gente pode observar a distância que a análise do texto mostra para a gente. Vou botar aqui de outra cor. A distância do exercício 5 para a linha constante que eu fiz é de apenas 1. O 4 também vai ser apenas de 1. Aí a gente observa que o exercício 3, ele tem 1, 2, 3 unidades de distância para a nossa constância. E o 2 também vai ter 3 unidades de distância. Então, a gente precisa sempre organizar a nossa prova para não perder tempo e resolver ela o mais simples possível. Se a gente fizer a análise, o estudo do gráfico, observando a constância tanto do tempo quanto da caloria, a gente pode observar que ele vai crescendo constantemente. Então, a gente só ver a distância que a gente vai ter entre a reta que eu criei e o exercício citado no gráfico. A gente pode observar que tanto o exercício 2 como o 3, ele mantém a mesma distância. Então, com certeza, a resposta vai estar entre um deles. Vamos fazer só a divisão deles dois para a gente conseguir encontrar qual o resultado. Depois a gente prova que o que a gente está falando está correto. Observação. O maior consumo de calorias por minuto. Essa é a parte mais importante do texto, porque ele diz justamente qual é a fórmula que a gente vai utilizar. Relendo, a gente tem maior consumo de quilocalorias por minuto. Então, a gente pode ter até esse por como divisão, porque a gente vai precisar dividir a quantidade de calorias pelo tempo para conseguir ter o que a gente precisa. Então, a gente tem um exemplo bem simples para a gente não se perder nessa parte do por usado como divisão, quando a gente fala quilômetros por hora. Então, a gente tem justamente a quilometragem dividido pelo tempo, criando também uma divisão. Então, assim a gente tem a velocidade média, mais ou menos, que a gente está utilizando. Então, a gente tem que a fórmula é caloria por minuto. Lembrando que divisão. Então, pegando 2, a gente tem 100, que é justamente a quantidade de calorias que a gente gasta no exercício 2, dividido por 15, que é o tempo em minutos. Fazendo essa divisão, a gente encontra 6,666, tendendo até o infinito. Então, a gente coloca ali posicional 3 casas decimais. Fazendo do número 3, a gente tem 120, que foi a quantidade de calorias, e 20, que foi o tempo. 120 dividido por 20 dá igual a 6. Então, o segundo ainda se mostra maior do que o primeiro. Fazendo os outros, por desencargo de consciência, a gente tem no 1, 20 calorias dividido por 10, que é o tempo, dá igual a 2. O 4, a gente tem 100 calorias, dividido por 25, que é o tempo, a gente tem 4. E o 5, que a gente tem 80 calorias, dividido por 30 minutos, que é o nosso tempo, a gente tem 2,666, tendendo até o infinito. Então, a gente posiciona 3 casas decimais. Então, feito a gente falou quando estávamos estudando o gráfico, a resposta ficava entre o 2 e o 3. Percebam que eles são os maiores, mas ainda assim o segundo é maior do que o terceiro. Então, vale mais a pena a gente utilizar o exercício 2.